Então, bora. Gente, nós vamos começar o nosso capítulo 7, que é de propriedades coligativas, que é um conteúdo da química muito bacana. E assim, ele fala sobre as propriedades, né, das substâncias. Então, assim, muito bom. Ele é bem assim, dependente direto da questão das soluções, das concentrações, justamente por conta da influência dessas substâncias. Então, nós vamos entender aqui o que são essas propriedades coligativas. Então, a própria palavra já fala, propriedades coligativas são propriedades que estão coligadas, que estão interrelacionadas. Vocês podem ver que é o seguinte, as substâncias, elas têm diversas propriedades. As propriedades delas são propriedades gerais, né? Toda substância tem uma massa, tem um volume, etc. A propriedade específica, que somente aquela característica daquela substância, por exemplo, calor específico, né? Tem as características químicas e também tem as características físicas. Porém, quando a gente tem uma solução, que é uma mistura homogênea, ou seja, a gente tem uma mistura de 2 ou 3 ou até mais substâncias, né? E essas substâncias fazem um aspecto ainda assim homogêneo, essas propriedades elas alteram da estrutura original. Então, um exemplo básico. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ótimo, beleza. Isso é fato, né? Isso nas condições de temperatura normal de pressão, beleza. Mas se você adicionar um pouquinho de sal, ou um pouquinho de açúcar, ou de qualquer outra coisa, essa propriedade dessa água vai modificar. E quando ocorre essa mudança, a gente chama isso de propriedade coligativa. Então, o estudo, né, da variação de determinadas propriedades do solvente, quando a gente adiciona um soluto importante, um soluto não volátil, grafe essa palavra, não volátil, a gente fala resumidamente que é o seguinte, então, propriedades coligativas vai ser o estudo da solução, das soluções, né, que são aquelas que não dependem da natureza do soluto, mas sim da concentração e da quantidade dessas partículas que tem lá. Então, eu quero dizer o seguinte, a água pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. A água com sal, a água com açúcar, a água com barro, a água com pedra, já não vai mais entrar a 100 graus Celsius. E o que faz essa variação dessa temperatura? É o sal? É o açúcar? Não, é o número de partículas que tem lá. É isso que você vai observar. Então, se você observar que uma colher de sal altera a temperatura, uma colher de açúcar também. E se você colocar uma colher de barro, também vai alterar. E se você colocar uma colher de pedra, também vai alterar, tá bom? E se você deixar a colher lá dentro, também vai alterar. Existem basicamente 4 propriedades básicas das propriedades coligativas, cada uma dentro da sua especificidade. Então, a primeira delas é a tonoscopia ou a tonometria, que é basicamente o estudo da pressão máxima de vapor. Depois vem a ebulioscopia, que é o que estuda a parte da ebulição, né, a variação da ebulição. A crioscopia, que é a parte de congelamento, inclusive até muitos, os meninos aí que são atletas do futebol sabem, né? Quando, por exemplo, um cara treina bastante, tem uma lesão muscular, o que ele faz? Aquele processo crioscópico. O pessoal do MMA também, né? Eu lembro do José Aldo comentando que eles entravam numa banheira lá, não sei quantos menos graus, tal, congelante. Para quê? Para ter aquela diminuição da inervação para poder diminuir a lesão muscular. E o último, que é a osmose, que é dentro da biologia, que é específico, mas que está bem casado aí dentro com a química, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai observar todas essas propriedades dentro lá das propriedades coligativas e a gente vai vir estudando cada uma delas, ok? A primeira que a gente vai estudar, então, é a questão da pressão máxima de vapor, que é o primeiro aí que você tem que estudar e que você tem que entender. Aí eu vou lá no seu módulo para a gente utilizar isso, tá? Então, vou pegar aqui lá no seu módulo que vem das propriedades básicas dos compostos. Então, o que ele fala aqui, ó? A questão da sua pressão máxima de vapor. Eu quero mostrar aqui um desenho para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é este. Este aqui. Olha só que bacana esse desenho que eu quero te mostrar aqui. É o seguinte. Quando você coloca uma água aqui no fogo e você tampa, você está vendo aqui que é muito importante que isso aqui está tampado.
Essa água líquida aqui, ela começa a vaporizar. Tá vendo a setinha aqui? Não está em equilíbrio. Eu quero que você realce bem isso aí. Ela ainda não está em equilíbrio. Então, essa água aqui, você começa a dar calor, essa água aqui começa a vaporizar. À medida que o tempo vai aumentando, essa quantidade de vapor, ela vai aumentando. E vai aumentando até você chegar num ponto de equilíbrio onde cada gota de água que você vaporiza, essa gota de água se liquefaz. Quando você entra nesse equilíbrio, é o que a gente chama da propriedade de pressão máxima de vapor, certo? Então, o que acontece? Pressão máxima de vapor é quando você tem um equilíbrio entre os estágios da quantidade que passa para vapor e a quantidade que passa para líquido, tá? Resultado. Então, a sua pressão máxima de vapor, olha aqui no seu módulo, ó, ela depende de quê, então? Da temperatura e das interações das partículas, que podem ser moléculas ou íons que o constituem, ok? O que eu quero que você entenda aqui, ó? Que ele faz um equilíbrio entre essas partículas, tá? É o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui na aula para começar aqui uma aula só sobre pressão máxima de vapor, para vocês não ficarem muito cansados, e aí daqui a pouquinho eu já volto, que aqui é só a introdução, tá bom?